Eu, Joana, sofri um acidente que mudou minha vida para sempre. Nunca imaginei que tudo poderia mudar tão drasticamente, mas o pior foi perceber que, naquele momento de maior necessidade, meu marido, Peter, não estava ao meu lado como eu tanto acreditei que estaria. Ele não apenas se distanciou, mas também começou a se aproximar da nossa filha de uma maneira que jamais imaginei. Ele está afastando-se de mim para se conectar com ela de uma forma que me causa imensa dor. Com o tempo, percebi que minha situação estava se tornando insuportável. Senti-me completamente sozinha, abandonada por aqueles que eu mais amava. Em um momento de desespero, decidi desabafar nas redes sociais. Fiz uma postagem no Facebook, tentando encontrar algum consolo ou apoio, mas a verdade é que não sabia mais a quem recorrer. Peter e nossa filha pareciam ter decidido, sem qualquer aviso ou discussão, que eu não era mais bem-vindo em minha própria casa. Agora, estou vivendo em um velho trailer nos fundos da nossa propriedade. O lugar é frio, sem água quente, e as noites são verdadeiramente geladas. Além disso, estou ficando sem dinheiro até mesmo para comprar comida, e todas as minhas tentativas de conseguir um emprego foram em vão desde o acidente de carro que sofri há cerca de 1 ano. Esse acidente tirou a minha capacidade de andar. O outro motorista foi considerado culpado e recebi uma quantia substancial de dinheiro como compensação. Na época, confiei em Peter para investir esse dinheiro para mim, pois ele entendia mais de finanças do que eu. Ele me assegurou que faria o melhor investimento possível e eu acreditei. Contudo, já se passou quase 1 ano desde que confiei a Peter o meu dinheiro e até agora ele não me deu nenhuma informação concreta sobre o que foi feito com ele. O que recebi em troca foi um tratamento cada vez mais frio e desdenhoso. Peter começou a me chamar de inútil de fardo, palavras que cortam fundo, porque quando me casei com ele, há 7 anos, ele era um homem completamente diferente. Antes de Peter, eu fui casada com Cleberson. Juntos, tivemos uma filha chamada Maria, que agora tem 21 anos. Foi através de Maria que descobri que Cleberson estava me traindo. Ele nunca teve coragem de admitir a verdade, negando descaradamente a traição e tentando manipular minha percepção da realidade. Esse jogo psicológico tornou o nosso divórcio um processo longo e amargo. No final, consegui a custódia de Maria e não vi Cleberson pelos 10 anos seguintes. Ele pagou pensão alimentícia por algum tempo, mas depois simplesmente desapareceu, deixando de cumprir com suas obrigações. Algum tempo depois, conheci Peter. Nos casamos e já estamos juntos há cerca de 7 anos. O que me atraiu nele foi a sua gentileza, generosidade e empatia, especialmente em um momento em que minha autoestima estava em ruínas. Peter me ajudou a abrir meu coração novamente e se tornou um pai atencioso para Maria, além de ser um marido maravilhoso. Porém, com o passar dos anos, as coisas mudaram. Maria, agora com 21 anos, ainda vive conosco. Ela tentou ir para a faculdade, mas desistiu, e desde então parece estar completamente perdida, sem direção na vida. Eu tentei orientá-la, sugerindo possíveis carreiras e caminhos, mas ela não consegue manter o emprego por muito tempo. Depois do meu acidente, conversei com Maria sobre a possibilidade de eu não conseguir trabalhar por um bom tempo e a incentivei a fazer algo produtivo com sua vida. Ela pareceu ouvir, mas até hoje não fez nada concreto. Pior ainda, Maria parece ter se unido ao meu marido contra mim. A traição deles foi acontecendo de forma gradual, e começaram a me excluir de atividades, alegando que não eram acessíveis para cadeiras de rodas. Com o tempo, eles passaram a ficar cada vez mais próximos, até que me vi completamente isolada. Quando tentei falar com Peter sobre o quanto sentia falta dele, ele me disse que eu estava sendo insegura. Segundo ele, só queria passar um tempo com sua filha. Não vou mentir, ideias terríveis começaram a passar pela minha cabeça. Mas logo me repreendi por ter pensado em algo tão horrível. Afinal, Peter era o pai de Maria, mesmo que não compartilhassem o mesmo sangue. Ele nunca olharia para a situação de outra maneira. Ainda assim, eu não conseguia deixar de me incomodar com quão próximos eles haviam se tornado. Era quase como se eles tivessem desenvolvido uma nova dinâmica familiar, onde eu era deixada de lado.
Com o tempo, comecei a perceber que eles sempre tomavam um lado um do outro. Sempre que havia algum desacordo, a linha era claramente traçada, eu de um lado e eles dois do outro. Se eu ousasse pressionar Maria para voltar à escola ou encontrar um emprego, todos me diziam para recuar e parar de ser tão exigente. A cada dia que passava, eu ficava mais irritada com a situação, e Peter e eu nos afastávamos cada vez mais. Até que um dia, ele me disse que não me amava mais. Ele afirmou que, desde o acidente, eu havia mudado, e ele simplesmente não me reconhecia mais. Disse que minha atitude se tornou desagradável e que agora eu era uma péssima mãe. Minha autoestima já estava em um nível baixíssimo, então essas palavras foram um golpe devastador. Comecei a questionar minhas próprias ações, me perguntando se, de fato, eu havia sido uma péssima mãe. Maria passou a me tratar com um silêncio frio, e quando perguntei a Peter sobre isso, ela apenas disse que eu estava tornando todos na casa desconfortáveis e infelizes. Eles sentiam que não podiam viver suas vidas por minha causa. Então, em uma decisão fria e calculada, me disseram que achavam melhor que eu ficasse no trailer no quintal. Isso mesmo, eles decidiram que eu era um fardo e precisava cuidar de mim mesma. Segundo eles, eu já havia me recuperado o suficiente para encontrar um emprego e me virar sozinha. As palavras deles foram extremamente duras, vindas das pessoas que eu mais amava. É claro que eu protestei, dizendo que aquilo era um absurdo, mas isso só pareceu irritar ainda mais Peter. Ele se mostrou impiedoso e disse que não estava me dando uma escolha, que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Ele exigiu que eu saísse da casa, e eu fiquei furiosa, dizendo que ele não tinha o direito de me expulsar do meu próprio lar. Então, Peter lhe desafiou a fazer algo a respeito. Ele disse que, se eu me achava tão poderosa, deveria tentar reverter a situação. Ele me lembrou que o dinheiro do acordo nunca esteve em meu nome, já que eu havia confiado a ele. Além disso, ele mencionou que tinha amigos influentes na área jurídica, que garantiriam que eu nunca recuperasse meu investimento. Infelizmente, Peter não estava mentindo. Ele realmente tinha amigos poderosos, graças ao seu trabalho, que muitas vezes nos ajudaram no passado. Agora, ele estava usando essas conexões como uma arma contra mim, o que realmente me quebrou. Peter então acrescentou, com frieza, que eu deveria me considerar sortuda por ele estar me deixando ficar no quintal. Ele acreditava que me expulsar completamente seria a melhor forma de me forçar a me virar sozinha. Quando tentei argumentar, dizendo que as pessoas perceberiam o que ele estava fazendo e o questionariam, Peter me lembrou de como eu havia me isolado socialmente. Ele disse que, se dissesse às pessoas que eu estava abusando de substâncias e que ele, por misericórdia, havia me enviado para uma reabilitação, todos acreditariam nele. As palavras de Peter eram tão convincentes que, por um momento, eu quase acreditei nelas. Ninguém se importaria com a minha opinião. Provavelmente, acreditariam na versão de Peter e Maria, que me exilaram no trailer nos fundos da casa. Agora, eu estava esquecida e isolada. Nas raras vezes em que interagi com eles, fui tratada com desdém e crueldade. Eles me provocavam constantemente pelo fato de eu não ter encontrado um emprego, e isso me fazia sentir ainda mais inútil. Eu me sinto sem esperança e choro todas as noites. Não consigo acreditar que as pessoas que amei e cuidei por tantos anos me descartaram tão facilmente. Tentei implorar e suplicar para que me deixassem voltar para casa, mas fui recebida com um silêncio frio. O olhar em seus olhos era de desgosto e desprezo. Para eles, eu não era nada além de um fardo. Eu realmente tentei procurar um emprego, mas sem sucesso. Nem sequer tenho dinheiro suficiente para contratar um advogado para recuperar o que é meu. Temo que vou apodrecer nesse trailer, esquecida e abandonada. Eles nem se importariam se eu simplesmente sumisse. Estou com tanto medo de pedir ajuda a qualquer pessoa que conheço. Quem sabe o que Peter já inventou a eles a respeito de mim? Provavelmente acreditariam nele mais do que em mim, afinal, me tornei uma pessoa isolada desde o meu acidente. Perder o uso das minhas pernas trouxe uma carga mental imensa, e como resultado, acabei me afastando de muitas pessoas. Eu simplesmente não queria ser lembrada do que aconteceu comigo. Talvez agora todos me vejam como uma pessoa antissocial.
Às vezes, penso que deveria simplesmente desaparecer, já que tudo que sou para eles é um fardo. Mas, ainda assim, me pergunto se há alguma chance de que alguém possa me ajudar. Agora, falando para todos aqui, estou compartilhando minha história na esperança de encontrar algum conforto ou orientação. Eu não acredito que minha filha vai continuar como isso. É ridículo, mas vamos ver o que acontece. Então, pessoal, já faz uma semana desde minha última atualização. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Quando relatei minha história na internet, várias pessoas comentaram, dando conselhos valiosos, e eu sou muito grata por isso. Alguns foram extremamente encorajadores e realmente úteis. Levei bastante tempo para refletir sobre toda a situação, e ao fazer isso, decidi arriscar. 3 dias atrás, escrevi uma postagem no Facebook. Nessa postagem, expliquei às pessoas o que estava acontecendo comigo. Falei sobre como meu marido estava me tratando mal e como eu não tinha para onde ir pedir ajuda com quaisquer oportunidades de trabalho ou indicações de organizações que poderiam ajudar mulheres como eu. No começo, recebi muita simpatia nos comentários. As pessoas não podiam acreditar que alguém como Peter, que parecia tão doce, pudesse fazer algo assim comigo. Recebi muitas ofertas de ajuda, e isso começou a me fazer sentir um pouco melhor. Infelizmente, esse sentimento de alívio durou pouco. Alguém contou a Peter e Maria sobre minha postagem, e ambos começaram a me acusar publicamente de estar envolvida com substâncias nos comentários. Eles também alegaram que, desde o acidente, eu não era mais a mesma pessoa. Disseram que eu me tornei agressiva e insuportável de se conviver. Afirmaram que tentaram me levar para a reabilitação, mas que eu havia prometido mudar e, por isso, me mudei para o trailer por vontade própria. Eles insinuaram que eu estava envolvida com substâncias novamente. Tentei contestar essas alegações, mas as pessoas ficaram divididas. Algumas realmente acreditaram neles, especialmente porque notaram como eu não parecia ser a mesma de antes. Muitos começaram a me implorar para aceitar ir para a reabilitação, e as pessoas que inicialmente me ofereceram refúgio começaram a revogar suas ofertas. A postagem inteira tomou um rumo negativo, e eu me senti pior do que antes. Acabei deletando a postagem, percebendo que nenhuma ajuda estava por vir. Mas então, em um dos meus momentos mais baixos, recebi uma mensagem de uma pessoa inesperada. Quando vi o nome aparecer na tela, pensei que fosse um erro. Não falávamos há muitos e muitos anos, e não havia motivo para isso. Mas não era um engano. Era meu ex-marido, Kleberson, que havia visto minha postagem no Facebook e, surpreendentemente, acreditava em mim. Fiquei absolutamente pasma. Como ele podia acreditar em mim quando todos os outros não acreditavam? Ele me disse que nossa filha, Maria, não era quem eu pensava que ela era, e que provavelmente ela era a mente por trás de tudo isso. Nesse ponto, eu já não sabia mais quem ela era. Kleberson então me ligou e conversamos por horas. Eu lhe contei tudo o que havia acontecido desde o acidente, incluindo como fui expulsa de casa. Kleberson foi tão atencioso e me ouviu como ninguém havia feito em muito tempo. Depois de falar com ele, me senti muito melhor. Nós continuamos conversando nos dias seguintes, e sinceramente, ele tem sido uma dádiva dos céus. Ele me enviou dinheiro para comida e me liga todos os dias para saber como estou. Sua gentileza surgiu do nada, mas é muito apreciada. O fato de que ele ainda se importa comigo depois de todos esses anos me faz pensar se cometi um erro ao deixá-lo. Eu estava certa de que ele havia me traído, mas ele nunca fez nada tão terrível quanto o que Peter fez comigo. Comecei a desejar ter ficado e reconstruído nosso casamento, apesar da traição. Estou quase certa de que, se eu não conseguisse lidar com tudo, ele ainda estaria ao meu lado, cuidando de mim. Esse novo desenvolvimento tem sido bastante interessante. O que torna tudo ainda mais intrigante é o fato de que Kleberson expressou o desejo de me ver. Ele está atualmente fora do estado, mas acredita que poderá vir me visitar em algumas semanas. Não nos vemos há muitos anos, e não sei como reagir. E se ele estiver fazendo isso apenas para rir de mim quando me vir?
Perdi toda a confiança nas pessoas, então, por favor, me perdoem por ser cética. Passaram 2 semanas, e eu decidi dar um salto de fé e permitir que Cleberson viesse me visitar. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava nervosa. Afinal, não nos vemos há mais de uma década. Gostaria que pudéssemos nos reencontrar em circunstâncias normais, mas, infelizmente, essa é a minha realidade agora. Enquanto esperava pela visita de Cleberson, ele fez mais perguntas sobre minha situação. Acreditava que havia uma maneira de recuperar meu dinheiro, mas seria bastante complicado. Eu disse a ele que não tinha muita esperança, mas fiquei profundamente grata por ele estar disposto a tentar. Isso significou muito para mim e me lembrou do motivo pelo qual me casei com ele tantos anos atrás. Contei os dias até sua chegada e durante esse tempo, pensei em avisar Maria que seu pai estava vindo, já que ele era o pai dela. No entanto, decidi não fazer isso. Eles não têm uma boa relação desde o divórcio, e não havia razão para pensar que as coisas seriam diferentes agora. Resolvi lidar com isso quando chegasse a hora. Finalmente, depois de um período de espera, Cleberson chegou a casa. Ele parecia muito bem para sua idade, saudável e feliz, o que me deixou aliviada, pois eu, por outro lado, sentia que parecia a própria morte. Mesmo assim, fiz o melhor que pude. Levei Cleberson até o trailer e cozinhei uma refeição simples para nós. Não tinha muito, mas coloquei meu coração nisso. Enquanto comíamos, conversamos sobre tudo. Cleberson me contou que teve alguns relacionamentos depois que nos separamos, mas nunca se casou novamente. Agora, ele estava em uma posição sênior no trabalho e se saindo bem. Seu foco estava em economizar para a aposentadoria, que estava a apenas alguns anos de distância. Quando ele mencionou a aposentadoria, meu estômago se revirou. Eu me perguntei o que faria com minha vida, já que tudo que eu havia trabalhado fora tirado de mim. Conversamos por horas, como nos velhos tempos. Eu ri pela primeira vez em muito tempo, porque Cleberson ainda era muito engraçado. Enquanto estávamos rindo, um convidado inesperado apareceu. Acho que fizemos tanto barulho que Peter nos ouviu. O rosto de Peter mudou completamente quando ele viu Cleberson. Ele me perguntou quem era aquele homem e se eu estava o traindo. Cleberson, educadamente, se apresentou, mas Peter rejeitou sua mão e, em seguida, disse a Cleberson para sair imediatamente da sua propriedade. Eu lembrei Peter que esta também era minha casa e que eu tinha o direito de trazer quem eu quisesse. Informei a ele que estávamos apenas conversando, o que não era da sua conta, mas mesmo assim ele insistiu que Cleberson saísse. Nesse momento, Maria apareceu. Quando ela viu o pai, ficou incrédula. Ela perguntou se eu estava tão desesperada a ponto de implorar para que ele viesse. Eu a lembrei que ela me havia abandonado e que não tinha o direito de decidir quem eu via ou não. Enquanto eu tentava argumentar com Maria, Cleberson e Peter começaram a se enfrentar. Peter estava fora de si de raiva, sentindo-se profundamente desrespeitado por eu ter trazido meu ex-marido para cá. Ele até insinuou que estávamos tendo um caso. Eu gritei com Peter, dizendo para nos deixar em paz, pois ele estava sendo incômodo, mas ele se recusou. Percebendo que aquilo não levaria a lugar algum, pedi a Cleberson que fosse embora, dizendo que eu poderia lidar com Peter e Maria por conta própria. Cleberson foi embora, mas prometeu me procurar novamente. Depois que ele foi embora, Maria se aproximou e me perguntou por que eu não fui com ele. Ela queria saber por que eu não o aceitei de volta, já que, segundo ela, ele nunca havia me traído. Demorei alguns segundos para processar o que ela havia acabado de dizer. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Com impaciência, ela repetiu que Cleberson nunca me traiu. Ela então admitiu que inventou toda a história sobre a traição porque ele não comprou a bicicleta que ela queria quando era criança. Ela ficou tão chateada e com raiva que inventou a mentira. Cleberson nunca foi infiel a mim. Mas eu acreditei nela, porque eu acreditava que ela era uma criança honesta. Fiquei extremamente chateada, sentindo uma raiva que quase me dominou. Quis dar um tapa nela, mas não consegui. Quando tentei me aproximar, Peter entrou no meio.
Ele me avisou que, se eu tentasse fazer qualquer coisa, ele poderia me machucar seriamente, e eu não seria capaz de fazer nada a respeito. Então, ele levou Maria embora e me deixou sozinha no trailer. Fiquei pensando nas palavras de Maria. Ela apenas confirmou o que eu temia. Cleberson nunca havia me traído, e meu casamento acabou por causa de uma mentira que ela inventou. Que tipo de monstro eu criei? Todos esses anos, ela sabia que tinha destruído meu casamento. Como uma criança pode ser tão cruel, e que tipo de mulher eu seria para continuar a chamá-la de minha filha? Essa revelação mudou tudo para mim. Tenho muito a dizer a Cleberson sobre o que acabei de descobrir, mas, ao mesmo tempo, me pergunto que isso realmente mudaria agora. 3 dias após no confronto com minha filha, tive muito tempo para pensar sobre tudo isso, e cheguei à conclusão de que quero me distanciar emocionalmente. Ela já me descartou, então qual o sentido em tentar consertar as coisas? Ela está seguindo um caminho de destruição bem diante dos meus olhos, e eu não fui capaz de perceber isso a tempo. Culpo-me por não ter sido uma mãe mais atenta. Quando descobri o que havia acontecido, soube que precisava contar a Cleberson e pedir desculpas por não ter acreditado nele. Mandei uma mensagem para ele e pedi para vê-lo. Consegui encontrá-lo no dia seguinte, e ele me informou que ficaria na cidade por mais 2 dias antes de ter que ir embora. Não foi fácil para mim admitir que estava errada, mas contei a ele o que Maria havia dito depois que ele saiu. O pobre homem chorou. Ele disse que, durante todos esses anos, só queria que eu acreditasse nele. Nós dois não podíamos acreditar que a filha que tanto amávamos tinha destruído nossas vidas dessa maneira, apenas por um capricho bobo. Cleberson ficou incrivelmente aliviado ao saber que eu finalmente conhecia a verdade e não o odiava mais. Eu o tranquilizei, dizendo que qualquer raiva que eu tinha desapareceu. Só lamento todos esses anos que passamos separados. Ele me confessou que nunca foi capaz de amar alguém tanto quanto me amou, e que pensou em mim durante todos esses anos. Quando respondi à sua mensagem, ele ficou absolutamente nas nuvens. Cleberson expressou que queria cuidar de mim e me tirar dessa casa louca. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele mencionou que queria que eu saísse da cidade com ele. Cleberson não se sentia confortável me deixando sozinha com Peter, pois acreditava que Peter era um homem violento, capaz de fazer qualquer coisa comigo a qualquer momento. Eu lembrei Cleberson de que Peter ainda tinha acesso ao meu dinheiro, mas Cleberson me garantiu que estava pesquisando uma solução e estava perto de encontrá-la. Ele só precisava que eu confiasse nele. Com sua partida iminente em 2 dias, eu não sabia o que fazer. Sabia que seria lógico ir com ele, mas a ideia me assustava. Não nos conhecíamos mais tão bem quanto antes, e eu me perguntava o que isso significaria para o nosso relacionamento. Tive que pensar muito sobre essa decisão, pois não era fácil para mim. Além disso, havia minha filha, que estava se tornando cada vez mais dramática. Como mãe, você sabe muitas coisas sobre sua filha que ela mesma talvez não perceba. E eu observei algo sobre Maria que espero sinceramente que não seja verdade. Se for o que estou pensando, a vida dela está prestes a se complicar muito. Ou talvez ela esteja apenas ficando doente. Maria ganhou peso, está mal-humorada, e todos esses são sinais que apontam para algo que me preocupa profundamente. É uma pena que talvez eu nunca descubra o que realmente está acontecendo, porque decidi sair de casa. Isso mesmo, eu saí. Decidi ir morar com Cleberson, pois não havia mais ninguém nesta cidade que pudesse me ajudar, exceto ele. Cleberson é uma pessoa familiar para mim, alguém que provou se importar genuinamente comigo. Sinto-me segura perto dele e agora sei que ele nunca me trairia. Estou hospedada com ele há 4 dias, e até agora, tudo está indo bem. É tão bom dormir em uma cama confortável, tomar um banho quente e comer uma boa comida. Quase esqueci como era essa sensação, devido a tudo que passei. Cleberson tem sido extremamente atencioso comigo e está profundamente comprometido com a minha recuperação. Ele quer que eu retome a fisioterapia em algumas semanas, e estou feliz em fazer isso porque sei que ele quer o melhor para mim. Ele também me alertou que está trabalhando em um processo contra Peter. Observá-lo ao telefone com os advogados, trabalhando no caso, é fascinante.
Sinto-me tão cuidada e importante, algo que não senti há muito tempo. Tinha esquecido quanto Cleberson é protetor, e agora sei que estou finalmente em boas mãos. Prometo que vou mantê-los atualizados sobre o resultado do caso assim que ele for resolvido. Enquanto isso, vou aproveitar esse tempo para ser cuidada e para me reconectar com Cleberson. Oi pessoal, já se passaram 8 meses desde a minha última atualização. O caso se arrastou por muito tempo, e o juiz deu um veredicto há alguns dias. Mas antes, quero que saibam de algo importante. Cerca de 2 meses após o início do processo, minha filha revelou que estava grávida. E para meu choque, o pai era Peter. Quando Maria me contou, fiquei paralisada de horror. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Como era de se esperar, Peter negou qualquer envolvimento. Ele me disse que Maria estava mentindo ou exagerando as coisas. No entanto, suas prioridades eram claras. Ele estava muito mais preocupado com o processo legal em nosso divórcio do que lidar com a possibilidade de ter um filho. Ele simplesmente não queria ser sobrecarregado com isso, tratando a situação como se fosse um problema insignificante, algo que ele pudesse ignorar ou varrer para debaixo do tapete. Maria veio até mim chorando, disse que Peter havia se aproveitado dela, prometendo dinheiro em troca. Ela estava desesperada e teve a coragem de me pedir para se mudar comigo e com o pai dela, Cleberson. Eu recusei. Disse a ela que, se ela considerava Peter mais família do que eu, então deveria ficar com ele. Foi uma decisão difícil, mas não podia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido. O processo continuou por mais alguns meses, e as notícias sobre o envolvimento dela com Peter começaram a se espalhar. A pressão e o estresse foram demais para Maria suportar, e ela perdeu o bebê. Depois disso, a situação dela ficou ainda mais complicada. Ninguém quis acolhê-la, e ela acabou indo para um abrigo. Desde então, não tenho notícias dela. Quanto a Peter, ele não teve escolha a não ser me pagar o dinheiro que me devia. E embora ele tenha tentado me intimidar com seus amigos advogados, ele não conseguiu encobrir todas as suas falhas. Havia evidências mais do que suficientes de que ele havia usado meu dinheiro para investir, e ele foi forçado a me fornecer todos os detalhes das contas. Além disso, Peter foi condenado a 2 meses de prisão por roubo. Isso foi uma pequena vitória, mas importante para mim. No mesmo processo, finalizei o divórcio. O principal motivo foi o abuso emocional que sofri, e, graças ao conselho de Cleberson, comecei a gravar todas as nossas conversas logo após nos reconectarmos. Isso acabou sendo uma decisão sábia, pois essas gravações foram cruciais no tribunal. Como resultado, fiquei com a casa inteira, e Peter teve que pagar pensão alimentícia. Ele também perdeu o emprego quando suas ações se tornaram públicas. Agora, ele está cumprindo seus 2 meses de prisão, e quando sair, não estou mais preocupada, porque já estou em outro estado com meu noivo. Sim, é isso mesmo, eu disse noivo. Nos últimos meses, me reconectei com Cleberson, e o amor que nunca desapareceu apenas reacendeu. A forma como ele lidou com toda a situação e como cuidou de mim reacendeu meu amor por ele. Por isso, decidimos dar uma segunda chance ao nosso casamento. Não vamos deixar essa oportunidade passar, pois acreditamos que era o destino que ficássemos juntos. Estou mais do que animada com este novo capítulo da nossa jornada. Eu o amo profundamente e estou grata por tê-lo de volta na minha vida. Uau! Que história inacreditável! Como é possível uma filha fazer tudo isso com os próprios pais? É difícil imaginar a frieza e a falta de sentimentos que alguém deve ter para agir assim. Espero sinceramente que a protagonista consiga manter distância dela e focar em reconstruir sua vida ao lado do homem que realmente se importa com ela. Cleberson nunca deveria ter sido tirado dela, e agora, finalmente, eles têm a chance de serem felizes juntos. Que essa nova fase seja cheia de paz e amor, exatamente como ela merece. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!